Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o secretário Regis, a vice-presidente Leninha, os vereadores presentes Roberto, Márcio e Ricardo. Gostaria de agradecer a Rosângela e toda a equipe da Copasa, que atenderam com muita rapidez o nosso ofício, nosso convite. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos a Andradas e à Câmara Municipal. Gostaria de cumprimentar o João, nosso vice-prefeito. Gostaria já de convidar a Rosângela também para poder fazer uso da palavra. Eu que agradeço o convite. Não tive a oportunidade de estar aqui na terça-feira passada, porque nós estávamos traçando algumas ações para fazer aqui em Andradas, e antes disso não era prudente vir aqui antes do nosso início do trabalho. Bom, eu quero me apresentar. Meu nome é Rosângela Crepe, eu sou engenheira civil, eu estou há quase 10 anos na Copasa. Eu comecei como fiscal de obras, trabalhei em Belo Horizonte, Araxá, Itajubá, depois eu fui para Varginha como analista administrativo distrital, conheci o que era um distrito operacional. De lá eu fui convidada pelo diretor de Operações Norte, da Diretoria Norte, para estar na gerência de expansão, gerência de obras. E lá fui eu cuidar de todas as obras da Diretoria Norte, mais ou menos uns 260 milhões em obra que eu gerenciava. Até que me convidaram para voltar ao sul de Minas. Eu sou do sul de Minas. Estou aqui há 7 meses, no Distrito Operacional de Pouso Alegre, onde nós cuidamos mais ou menos de 30 municípios, 500 funcionários, isso direto, porque os indiretos eu nem conto. Mas eu quero apresentar aqui também a minha turma. Valdeci, né, que todo mundo conhece, é daqui. Chicão, encarregado de Bueno Brandão e Inconfidentes, e eu trouxe para cá na terça-feira, está aqui desde terça-feira, para me ajudar aqui. Thales, engenheiro do Polo de Extrema. Jacques é o engenheiro do Polo de Andradas. No final de semana passado, no sábado, mais precisamente, o prefeito entrou em contato comigo, perguntando se eu estava sabendo da falta d'água em 14 bairros de Andradas. Eu falei para ele, não estou sabendo. E a partir daí, comecei a traçar umas ações, mandei um caminhão-pipa para cá no domingo, para que, se precisar, a gente leva água em escola, hospital, creche, né, que a gente não pode deixar sem abastecimento. E a partir daí, na segunda-feira, a gente já estava reunido lá em Pouso Alegre, com a equipe, e para vir para cá na terça, com uma grande equipe, para ver o que estava acontecendo aqui. Eu não consegui falar com vocês na terça. Depois que a gente começou a reunião, nós percorremos aí a estação de tratamento de água e fizemos algumas ações. O que eu fiquei muito satisfeita, hoje nós tiramos um relatório de falta d'água. E nós temos aqui números, né, as reclamações, e no domingo ontem nós tivemos só uma reclamação de falta d'água. Isso quer dizer que o nosso trabalho aqui está dando resultado, né? Eu queria pedir para o Jacques fazer a apresentação para mim. Bom, aí são os dados do nosso distrito, como a Rosângela falou, né, nós estamos em 34 municípios com água, 18 com esgoto. Somando os municípios com as localidades atendidas, dão 59 para água e 27 para esgoto. Aqui são dados da concessão de Andradas. Agora nós vamos entrar já no sistema de Andradas, né? Assinatura, primeira concessão foi em 78, aqui em 80. Teve uma renovação em 2002 e termina em 2027, o prazo dela. Dados operacionais de Andradas, né? População urbana 30.790, população atendida quase totalidade, né? Você vê que falta aí um pouco mais de 100 ligações que não são atendidas. Aqui nós temos hoje, contamos com 17 empregados e a reservação de 3.000 metros cúbicos. São 3 captações, né? O Pinheirinho, o Caracol e o Jaguarimirim. Tem uma ETA,
2 elevatórias, 3 booster. Booster é uma elevatória também, só que com pressão de entrada. A elevatória que a gente chama de elevatória é quando você succiona sem pressão. São 11 reservatórios na cidade. As ações que foram desenvolvidas a partir de terça-feira, né, na semana passada, na terça-feira foi instaurado o Comitê de Enfrentamento à Crise, com 12 empregados, né. Foi solicitado pela Prefeitura uma integração maior da gente com a imprensa, para poder falar das ações que a gente está desenvolvendo, né, e comunicar a população e a Prefeitura também. E assim a gente está fazendo. Bom, foram adquiridas 5 adufas para trocar os filtros da ETA, para melhorar a capacidade de filtração e melhorar a operação da ETA. Está previsto para a primeira quinzena de outubro a chegada dessas peças. Isso, ETA é a estação de tratamento de água. Tá? Desculpe, é porque a gente fala tanto desses termos que para a gente fica normal, né? Quarta-feira da semana passada, se não me engano, foi feita a troca das polias e o ajuste do rotor da bomba que estava meio mancando lá na captação do Jaguarimirim. Isso melhorou bastante a nossa chegada de água na estação de tratamento. Começou na quarta, terminou na quinta, a aferição do macromedidor da ETA para a gente ver se a gente está tratando aquilo mesmo, né? E o medidor está marcando certinho, não teve problema nenhum. Recuperamos 2 parafusos de 2 adufas. A adufa é uma comporta pequena, que eles estavam danificados e estavam atrapalhando a gente de manobrar os filtros. E foram o Chicão, na quinta ou sexta-feira, foi lá na captação do Pinheirinho, foi sexta, né? Ele teve lá na captação do Pinheirinho e ele conseguiu, com algumas mudanças lá no canal de chegada de água, conseguiu aumentar a vazão em 9 litros para a ETA. A gente hoje trata cerca de 100, 105 litros, chega até 112, né? 115. Nós estamos aqui com 2 equipes de caça-vazamentos, atuando aí dia e noite, e já foram localizados 3 vazamentos não aflorantes. O que seria isso? São vazamentos que não aparecem na rua, né? A gente tem que procurar ele debaixo da terra. Como que é feito isso? Com aparelhos de geofone, que você escuta o fluido passando ali, né? E aí dá um ruído diferente e a gente suspeita de vazamento. Foram encontrados esses 3 vazamentos que estão aí. Nessa Rua dos Andes, Rua Francisco Rossetti e Major Bonifácio. Ações a serem desenvolvidas agora, daqui para frente, a partir de hoje, né? Instalar as adufas assim que elas chegarem, né? Deve ser agora na primeira quinzena, talvez chegue até antes do feriado, se Deus quiser. Substituir o motor de reserva, o pessoal já está lá fazendo essa substituição do motor de reserva da captação. Já liguei para eles hoje cedo, eles estavam lá para fazer essa alteração, né? Eu acredito que até quarta, quinta-feira já deve ter terminado esse serviço. E nós já estava até combinando com o Chicão, a partir de amanhã nós vamos percorrer os mananciais à procura de alguns usos indevidos, que seriam irrigação, água para gado, porque pela legislação brasileira, a água para o ser humano é prioridade, o consumo humano é prioridade. Outra ação a ser desenvolvida, né, a adequação das redes adutoras e dos reservatórios, né, lá de Jardim Alvorada e Jardim Rio Negro, que é onde está tendo o maior problema de falta d'água, né? Assim a gente vai conseguir melhorar as condições de abastecimento lá de imediato. Bom, isso aqui é uma ordem de serviço que foi dada para a empreiteira que foi contratada agora. A ordem de serviço foi dia 11, né? CVA é crescimento vegetativo de água, ou seja, novas ligações, novas redes. E recomposição de pavimento, que é uma coisa que aqui a gente estava deixando a desejar, agora nós temos uma empreiteira para fazer esse serviço, especificamente. Nós tivemos com o João, semana passada, né, conversamos já, na outra semana antes ainda disso, foi apresentado o pessoal da empreiteira para a prefeitura, e eles já estão trabalhando aqui, já estão fazendo o serviço, desde o dia 11. Nós temos uma obra que ela está para ser licitada, mas aí, né, ela foge da mão da gente, que é Belo Horizonte, que faz essas licitações, né? Já está previsto no nosso plano de investimento, que de 2017 a 2021, um gasto de R$ 1.380.000 para implantar a adutora de água tratada, ampliação da reservação, que é um reservatório de 500 metros cúbicos, Jardim Europa. Melhoria e reforço na redistribuição. Assim, eu acho que a gente vai ter uma folga a gente vai trabalhar mais tranquilo aqui. Bom, mas essa obra ela tem que ser licitada ainda, então é uma coisa que a gente... para 2018. Bom, nós estamos aqui abertos, né, às perguntas, se a gente souber responder. Rosângela,
gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do prefeito, Rodrigo Lopes, e citar, né, que já é um diferencial do que acontecia na relação, tanto Câmara, acredito que com Prefeitura, e a população essa que nós estamos tendo aqui hoje. Né? Nós éramos muito pouco atendidos, né? Quando não éramos até ignorados, né? Muitos ofícios, requerimentos feitos por vereadores, atendendo a solicitação da população também, várias vezes, nem ao menos eram respondidos. Então, para nós é um momento muito importante esse, e a gente já gostaria de agradecer, né, vocês por poder trazer esses dados e o que tem sido feito, o que tem sido pensado. Né, nós vemos, antes de mais nada, né, antes de abrir para as perguntas, eu gostaria que os vereadores, né, fizessem as perguntas, né, relacionadas, né, ao bem público, né, não em casos particulares talvez vocês possam responder depois, para a gente ser bem objetivo, né, e cumprir, né, com o objetivo dessa sessão, né, a qual nós recebemos a vocês aqui hoje. Nós podemos notar, né, como vocês colocaram aqui, através desses indicadores, né, uma melhora, né, considerável dentro de uma semana, né, nas ações praticadas por vocês. E nós sabemos que a realidade nossa hoje não é muito diferente do que é da semana passada, do que foi em outras épocas parecidas com essas. E por mais que a Prefeitura se esforçasse, que a Câmara se esforçasse, que toda a população reclamasse, a gente nunca sentiu essa mobilização por parte da Copasa. Né? A Copasa, até então, ela tem a imagem um pouco arranhada em nossa cidade, ela não é muito bem vista, devido aos trabalhos que foram realizados ao longo dos anos. Né? Então a gente vê, né, tudo isso que aconteceu em tão pouco tempo e percebe que é uma questão de trabalho, né, de boa vontade, de visão, né, e de querer fazer. Né. Então fica nítido para nós e para as pessoas que sentem isso na pele, como resolver a falta d'água em 14 bairros da cidade dentro de uma semana, sendo que esse problema perdurou durante muito tempo. Então a gente vê que é uma mudança na forma de trabalhar e na gestão dos recursos que nós temos aqui na nossa cidade. Eu falo que o encarregado do sistema é a pessoa mais importante naquele sistema, porque ele é o elo entre a gerência, né, e a população. Então, hoje o Chicão está aqui com a gente, menos de uma semana. Eu tive que fazer algumas mudanças aqui, é provisório, mas nós estamos trabalhando. O meu trabalho é muito sério, e tudo que precisar, nós vamos fazer por Andradas. E acho que não foi feito antes, porque a gente não tinha ciência do que estava acontecendo aqui. Vocês podem contar comigo, meu trabalho é sério, não foi por acaso que eu fui convidada para vir para um distrito tão importante. O distrito de Pouso Alegre está em 4º lugar, dentre 30 distritos operacionais da Copasa. Então, nosso trabalho é sério. Nós estamos aguardando as perguntas. Gostaria de deixar aberto para perguntas. Posso? Rosângela, diante dessas ações que a Copasa fez nessa semana e diante da constante falta de água que nossa cidade estava passando, em relação à semana passada, com essa a gente notou uma diferença muito grande, porém ainda tivemos alguns problemas em alguns bairros, principalmente conforme você mesma citou aí no Jardim Alvorada, até porque, segundo os moradores, aquele reservatório que existe lá não está sendo utilizado. Não sei se é isso é verdade. A veracidade. Fiquei sabendo na sexta-feira. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Diante dessas ações, você acha que esse problema que a gente está tendo com a falta de água, ou vinha tendo com a falta de água, será resolvido? Ou a gente vai ainda encontrar esse problema de falta de água no futuro próximo? Nós temos algumas perdas de água aqui, inclusive na estação de tratamento de água, nós temos perdas consideráveis, que na terça-feira mesmo eu adquiri essas adufas, e em 15 dias eles vão me entregar. Ali a gente está perdendo acho que uns 12 litros por segundo. Tá? E nós temos também alguns problemas nas ruas, nas redes. Nós já detectamos alguns gatos, então nós estamos trabalhando
para recuperar esse abastecimento. Nós estamos passando aí por uma crise hídrica, não é aqui, é em Belo Horizonte, é em Bom Despacho, é em Ubá, é em Montes Claros, acho que é no país inteiro. Mas aqui, se a gente conseguir, que nós vamos conseguir resolver esses pequenos problemas que nós temos aqui, nós vamos melhorar consideravelmente o abastecimento em Andradas. E esses 2 bairros, Jardim Rio Negro e Jardim Alvorada, eu fiquei sabendo na sexta-feira porque eu falei assim, mas é parte alta, não tem reservatório? Foi a pergunta que eu fiz. Tem reservatório, mas eles não estão sendo utilizados. Então, amanhã minha equipe vai a campo e fazer o que tiver que fazer, nós vamos colocá-los em carga. São grandes reservatórios. Rosângela, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que eu acho que é a pergunta que todo andradense deve estar fazendo hoje. Se diante dessa semana que vocês estão aqui, com todos os seus técnicos, tudo, vocês têm como dar uma garantia que com esses novos loteamentos que está surgindo na cidade, não irá faltar água? Hoje não tem como te precisar não, mas nós vamos fazer aqui um estudo, nós vamos pedir até ajuda à divisão de projetos de Belo Horizonte, nós precisamos fazer um estudo mais a fundo. E, inclusive, conversei com o prefeito e ele me disse que se a gente sinalizar que nós não teremos água para abastecer, a prefeitura não irá mais aprovar esses loteamentos até a gente resolver esse problema. A rua São José, ela não foi mencionada aí. Vocês chegaram a fazer alguma análise nela, ver alguma coisa que está acontecendo com a rua que pode ser resolvido aí a um curto e médio prazo? Nós já fizemos um projeto para pedir, porque como é melhoria, não vai ter nenhuma ligação nova, a gente tem que pedir a Belo Horizonte liberação de verbas. Nós já fizemos o projeto e está para eles definirem a liberação da verba para a gente comprar os tubos e fazer essa obra. Tá? A gente vai fazer uma rede independente para julgar primeiro no reservatório e depois vir distribuindo. Porque o que está acontecendo hoje, ela vem distribuindo e acaba não chegando no reservatório e está com muita pressão, a rede lá de PVC, ela estoura muito, tem muito vazamento nessa rede. É uma coisa até que eu já estava vendo, já tem um tempo, mas a morosidade é essa definição da liberação da verba para fazer. Tá? Mas nós já estamos equalizando isso, em breve vai sair essa verba, se Deus quiser. Eu tenho uma pergunta que várias pessoas, inclusive do bairro Portal do Sol, vêm nos perguntando, enquanto outras localidades do município, é a respeito de quando a Copasa ou a terceirização, de quando vai mexer nos registros de águas das ruas, eles quebram a massa asfáltica feita pelo município, depois eles vêm com uma outra massa asfáltica de não qualidade, segundo informações que nos chegaram. Inclusive no bairro Portal do Sol está uma coisa muito delicada. O que você pode dizer a respeito disso sobre nós? Então, nós tivemos aqui na prefeitura trazendo um engenheiro da empresa que vai fazer recomposição de pavimento, que aqui não tinha esse contrato anteriormente. É um contrato novo. O engenheiro foi até a prefeitura, porque vocês têm aqui, né, uma usina, para a gente usar o mesmo traço que vocês utilizam aqui, para não ficar diferente. Então, a ideia é, com a mesma qualidade que a prefeitura faz o pavimento, nós vamos fazer. Inclusive, usar o mesmo traço que utiliza aqui. Foi feito um requerimento por mim e pelos vereadores aqui, no dia 2 de fevereiro. E, como é um pouco extenso, eu vou te passar a cópia e ver se poderia, posteriormente, você está enviando para a gente algumas respostas. Não foi respondido? Não. Não, pode mandar. Tá bom? 2 de fevereiro eu ainda não era gerente. Não, então, mas do distrito. Não, eu sei, mas agora como a gente está vendo a sua boa vontade, a sua atenção... Pode me encaminhar. Muito obrigado. A gente vê que com esse movimento de vocês, as ações, parece que está tendo algum resultado, né? Acho que isso é bom. A população está tendo uma resposta já de imediato, mas o que a gente vê são movimentos paliativos, né? Você acha que a Copasa ela tem como fazer um investimento maior? Porque o que passaram para mim, a gente tem 2 problemas. E se eu estiver enganado, você me corrija.
A nossa ETA, ela já tem mais de 20 anos, né? Já muitos anos atrás que ela está aí, e ela não tem ela não comporta, né? Como a população aumentou para 40 mil habitantes, ela deveria crescer com a demanda também da população. E ela parou no tempo. Você acha que a Copasa ela vai investir mais nesse sentido, já de imediato, ou vai sim continuar nesse paliativo, né, todo ano? As ações não são paliativas. O que a gente está fazendo, essa melhoria na ETA, é para sempre. Não é paliativa, não. O problema é que não se fez antes, mas nós vamos fazer agora. E o recurso que tem para essa obra ano que vem, que ela vai ser licitada ano que vem, é 1.381.000. A obra completa, 4 milhões, ela foi etapalizada. O que eu queria explicar aqui para vocês é que a divisão de expansão que eu trabalhava na Diretoria Norte, ela é ligada diretamente à diretoria. Nós aqui nós somos operacionais. Então, obra, licitação, fiscalização de obras, não é com a gerente do distrito operacional. Existe uma divisão que a Diretoria Sul, o gerente é o Adriano. Então, as licitações de obra, fiscalização de obra, é tudo com essa divisão. Aqui nós damos o apoio para desapropriação de área, para licenciamento ambiental dessas obras. Claro que eles fazem a obra para o distrito operar, mas essa não está na nossa mão. Agora, eu acho, sim, se vocês podem nos ajudar, fazendo requerimentos para os diretores, para a nossa presidente. Vocês ajudam muito. Então, você acha que a captação hoje ela comporta mais alguns anos abastecendo a cidade, da forma que ela está hoje? A nossa ETA ela já teve uma reforma, 2013, né? Ela tratava 68 litros por segundo, e ela passou a tratar 98. E já foram feitas algumas mudanças, como eu falei, ela chega hoje até 115, 120 litros por segundo. Ou seja, essa informação que a ETA não foi modificada, ela foi sim. Tá? Teve uma obra grande em 2013, e em 2014 teve uma obra de captação lá no Jaguarimirim, que aumentou bastante a capacidade da nossa ETA. Então nós não estamos assim, tão parados assim como sua informação, não. A gente já teve uma alteração na ETA que foi significativa. Aumentou cerca de 30% a 40% a vazão da ETA. Tá? A Copasa hoje ela vai ter como abrir mais, tem necessidade de abrir mais captação de água para não correr esse risco, ou também de abrir alguma represa para não ter esse tipo de problema mais? Bem, a gente estava, até a prefeitura pediu a gente para entrar em contato com um empreendedor, no sentido da gente estudar uma nova captação no Jaguarimirim e um novo tratamento para a parte sul da cidade. Mas isso ainda está muito no início ainda, não temos nada ainda definido. Tá? Mas eu quero dizer que a gente está atento ao problema, né, e não estamos fugindo do problema, não. A gente está encarando ele de frente, tá, para dar uma solução, não só aqui em Andradas. O problema não é só aqui em Andradas, a estiagem é para todo mundo. Né? Alguns lugares estão melhor, por algumas questões, mas a gente está atento a essas questões. Tá? Senhor presidente, só mais uma pergunta. No ano passado eu fiz um requerimento, até um ofício, onde eu fui respondido pela senhora Rosângela, onde terá um investimento aqui, né, de quase 1.300.000, 1.200.000, e na época eu fiz esse ofício pedindo para que seja colocado 2 reservatórios, até a Copasa ela tem eu tive com o Pedro, também com o Alvimar, ali perto da Marvã, tem um terreno ali, e também eu pedi que fosse colocado lá na SOVES. Você acha que vai ter condições de fazer isso para a gente dentro do orçamento do ano que vem? Essa obra aí, se ela sair de verdade, que ela vai ter que ser licitada, né? A ampliação da reservação é exatamente esse reservatório de 500 metros cúbicos que você está falando. São 2, mas em 12 etapas. Né? Na primeira etapa é um só. Para a parte sul da cidade. Tá? Segundo a Copasa, né, é distribuído 88 litros por segundo, é isso? Não, hoje nós estamos com a vazão na ETA de 112.
Não, 112. sim, a vazão ela pode chegar até 88, até 115, né? É, 115 nós conseguimos 115 na sexta-feira, mas já me falaram que já tratou 120. Até já tive informação de 130. Bom. O mínimo, né, de captação necessário para poder suprir a demanda da cidade é 88, é isso? Não, cerca de 100 litros. Cerca de 100. Para a gente trabalhar tranquilamente. Com essa vazão de 115, né, nós temos hoje na área urbana 30 mil pessoas, 12 mil ligações, né? Sim. Essa vazão de 115, ela conseguiria atender qual o número da população? A população toda. Todas essas ligações. Não, eu digo além dessas 30 mil pessoas, pensando no crescimento da cidade, novos loteamentos, né, para não aumentar o número de captação, manter essa captação de 115. Qual a população atendida por essa? Na verdade, a gente depende mais dos reservatórios do que da ETA nesse caso, tá? Porque você tem que ter os reservatórios espalhados para você poder atender a cidade toda, como um todo, né? Aí a capacidade de reservação é que vai definir. Hoje nós estamos com a capacidade bem acima do que é exigido por norma, né? A gente tem cerca de 42% da necessidade que a gente teria, o mínimo que teria pela norma é 30%, tá? Da capacidade de tratamento diário. Tá? Só para poder esclarecer também, né, a título mais até uma pergunta boa, mas didática, né? A gente está gravando tudo isso aqui e seria bom... Existem as manobras, né? A gente sabe que precisa ser feita economia de água, tem que ter, né, essa consciência. Eu gostaria que você explicasse, né, o que são essas manobras e quando elas acontecem. Sim, normalmente a gente faz manobra na rede quando está faltando água em algum lugar, né? Aí você fecha um registro aqui para atender primeiramente aquele lugar que está faltando água e depois você volta. Isso não quer dizer que vai gerar desabastecimento, tá? Porque a gente tem, exatamente por isso que eu falei que a gente depende mais do reservatório do que da ETA nesse momento. Você tendo uma reservação, você pode fechar a água ali que aquele reservatório está abastecendo enquanto você está jogando água para outro bairro, né? Mas essas manobras só são feitas quando tem um problema de falta d'água, né? Quando teve essa notícia que faltaram água em 14 bairros, aí nós fizemos bastante manobra para pôr água para a população, né? Mas depois disso, na semana passada nós fizemos uma manobra pequena, mas que estava faltando água no Rio Negro, mas foi coisa de 2 horas e já voltou a água normal, tá? Meu nome é Thales, estou há 30 anos na empresa, e antes de vir para aqui, quando ela pediu o apoio, antes de unir Itajubá com Pouso Alegre, o gerente da região de lá, eu estava por 16 anos, e não conhecia Andradas, mas eu quero só esclarecer o seguinte: o estudo que tem previsto de obra para cá, ele prevê uma nova condições de bombeamento no rio Jaguari-Mirim, porque no período de seca a água de serra cai para essa vazão. O que aconteceu esses dias é porque nós temos a produção, mas como vocês sabem, as redes de distribuição ficaram a desejar por estar ampliando. Então, quando desequilibra a reservação, os diâmetros existentes em alguns bairros, eles são aquém da necessidade, então você tem que direcionar a água com pressão para equilibrar. Mas a obra que é prevista tem pegar mais de 100 litros, hoje pega-se 60 litros lá por bombeamento e por gravidade. Então está previsto isso, eu estava lendo todo o histórico lá esses dias e hoje estava falando com ela na viagem. Então ele etapalizou, porque no momento hoje o que está previsto é fazer reservação, talvez aonde ele reivindicou pelo ofício, e algumas redes principais em diâmetro maior para ter o transporte da água necessário. A produção vai ser feita com um novo bombeamento, uma nova subestação de energia e uma outra unidade de tratamento paralela àquela. Mas hoje a produção de água que nós estamos produz mais de 8 milhões e o consumo é menos, é 5. O que está acontecendo é que a cidade aqui, muitas dessas na região, nós temos redes de cimento amianto, que às vezes pode dar algum vazamento e ele não é amigo, ele vem aflorar, estragar o pavimento, ele some pelas redes de esgoto ou pluviais e às vezes demora, que a gente está tendo essa dificuldade às vezes em encontrá-los. Esse trabalho que a Rosângela frisou é um trabalho a miúdo, nós estamos fazendo desde levar mais água para produzir, porque nós estamos em plena estiagem, produzir água, transportar e a gente está conseguindo reequilibrar o sistema. Para garantir a população, há necessidade de fazer o quê? Transportar mais água, que
a gente está tendo, quando há alguma manutenção maior, suponhamos que a gente está conversando aqui, houve uma sobrecarga e tivemos dificuldade de pôr o conjunto lá para funcionar. Vai ter um desequilíbrio e pode ser que a gente perca a reservação. Aí, a hora que a gente solta a água para a cidade, alguns pontos mais distantes, a rede que está hoje existente, ela não tem capacidade de transporte, então eles fecham um bairro ou outro, é o que nós estávamos fazendo esses dias. Se a obra vingar, foi licitada para o ano e fizer, essas redes vão ser lançadas, então não vai ter essa dificuldade, já vai estar dimensionada. Para o atendimento que vocês perguntaram, futuro crescimento, aí sim já está-se numa outra etapa, colocando outros conjuntos, porque o rio, lá pelo estudo, ele tem uma vazão que ainda suporta. Hoje nós não temos equipamentos para tirar mais água de lá. Então nós já estamos correndo atrás disso com economia de escala, ou seja, nós temos conjuntos na empresa que a gente pode trazer e melhorar com a mesma energia disponível. E a obra, então, futura, se vingar essa, aí a tendência é... eu que estou há 30 anos só na operação, e ela já esteve em outro setor da empresa, é que às vezes as pessoas falam assim, as demandas que chegam, nós estamos levando. Então, como ela disse, vocês como representante do povo e mais o chefe do executivo, se porventura, por mais que a gente faça alguma coisa na operação, e se vocês acharem que não teve a resposta adequada, porque nós estamos sujeitos a ter algum problema pequeno operacional e desequilibrar, se essa obra de rede vier mais rápida, vocês nem vão perceber essas transposição de água aos clientes. E futuramente vai ter novo bombeamento e a estação, e tem mais uma etapa, como o Jacques frisou, de uns outros reservatórios. Então eu queria comentar que já tem o estudo de um novo sistema Preno, mas como já houve uma reforma na unidade, e ela praticamente dobrou a produção. Só que hoje nós temos reservação aqui em cima, mas aonde tem um consumo que está estratégico, vai pôr alguns reservatórios, não sei a capacidade, acho que são 500 mil litros cada um, não me lembro, 500, e algumas redes. E isso, então, vai tornar mais eficiente e, às vezes, algumas paralisações que a gente faça não é percebido porque o sistema de rede vai estar do tamanho necessário para o consumo daquela região. É isso que eu queria tornar e explicar a vocês, que às vezes a pessoa fala, por que está só fazendo aquilo? Porque hoje as redes principais e a reservação é o que está prejudicando a garantia constante do abastecimento. Quando nós fizermos a melhoria de produção, ao invés de nós ficar 24 horas produzindo, nós vamos cair para 16, 18 horas. Então, não vamos ter tempo para produzir mais água. E, no momento exato, vai se ampliar com a nova unidade de tratamento em paralelo com a existente. Ok? Ok, obrigado. Roberto. Quanto à questão da Copasa, foi feito todas as colocações aqui. A gente vê a qualidade ótima que a Copasa fornece de água. A qualidade da água aqui é muito boa. Em toda cidade que a gente vai, a gente tem que ver o lado bom. Essas demandas que vem vindo pela população está sendo colocada aqui. Eu acho que esse único investimento que eu vejo que a Copasa deixou de fazer há algum tempo em Andrade, a parte do reservatório, até me preocupa quando, não me lembro o nome dele, que ele fala de você fazer uma revisão, se eu entendi a pergunta, a parte situante, com gado, regação, usando essa água. A gente sabe que tem uma norma para isso. Mas aí nos preocupa também que o município é bem diversificado, principalmente na parte de agricultura. Às vezes, devido a um investimento que a Copasa não fez lá atrás, hoje um produtor que vai pagar o preço caro por não poder fazer no uso. Mas, enfim, já deu para entender todas as colocações, a gente está sentindo melhora, já que a nova equipe agora está preocupada. E eu queria fazer uma outra pergunta. A gente tem 2 distritos do município de Andradas, é o distrito do Campestrinho e o distrito da Gramínea, que ele sofre com abastecimento de água, não por reservatório. A água tem água assim, de uma quantidade muito boa e água de qualidade, ela só não é tratada, porque eu vejo uma demanda grande, mas a prefeitura não tem condições de fazer um tratamento, não é uma equipe de tratamento de água. E nós temos essa dificuldade, é um requerimento que vem passando pela casa. No Campestrinho, só a escola, já fora os moradores, a escola é aproximadamente 220 alunos que estudam, que usa essa água, e na Gramínea não é muito diferente, é um pouco a menos. E a gente tem uma demanda também na cidade, que futuramente, com certeza, o executivo está aqui, ele deve estar falando, o tratamento de esgoto. Então, há a possibilidade de um novo contrato, quanto renovar-se para fazer o tratamento de esgoto, ou mesmo que não for feito isso, há a possibilidade da Copasa assumir futuramente esses 2 distritos para tratar essa água? Sim. Hoje, esses 2 bairros, eles são rurais, né?
Eles são rurais. São né? rurais, então, mas hoje já é a distrito. concessão aqui é só na sede do município, área urbana. Mas, como você mesmo disse, se houver aí uma negociação, passar a concessão de esgoto, a gente pode incluir esses 2 bairros, com toda certeza, é possível. Então, agradeço. Eu tenho certeza que o projeto do esgoto, com certeza, tem que ser passado pela Câmara. Eu já posso adiantar aos senhores que, sem aprovação desses 2 bairros, eu acho difícil ser do tratamento de água lá. Dificilmente a Câmara vai aprovar só o tratamento do esgoto. Então, eu conto com a força de vocês para a gente estar levando esse tratamento para esses 2 distritos, que é muito necessário. E aqui, eles estão me falando que ainda tem mais 2 bairros que foi solicitado pela prefeitura. Gramínea, deve ser o bairro do Óleo, que eu não tenho um conhecimento muito, e São José da Cachoeira. Porque a gente já está trabalhando nessa possível concessão. Nós já fizemos um estudo aqui e já está em Belo Horizonte. Lá tem uma superintendência de concessões, então eles já estão estudando essa concessão de esgoto. Então, esses 4 bairros, né, eles já estão incluídos. Já estão incluídos. Então, isso tem um determinado tempo, assim, na questão da água, que são dois trabalhos diferentes, o esgoto e a água do distrito. Como o distrito não tem, nenhum deles tem aquela dificuldade em água, é mais o tratamento, já há um prazo, assim, um determinado prazo de estudo que dá para ser tratado? Ainda nós não temos esse estudo, ainda a gente não recebeu, mas estudo, essa negociação é feita lá na diretoria. As perguntas já foram esclarecidas, eu tenho assim, uma dúvida para o futuro. E é muito triste quando a gente ouve, né, no caso você falando, que vocês não tinham as informações do que vinha acontecendo. E sendo que antes superintendentes regionais estavam aqui direto, diretores estariam aqui e estavam levando todas as informações para eles. Não só da Câmara Municipal, como da própria administração municipal também estava levando os problemas. E realmente a Andrada estava aquém do serviço da Copasa. O que eu pergunto para você, se segurar um crescimento demográfico, um crescimento populacional de uma cidade por falta d'água, é muito triste. E nós temos capacitação, nós temos lugares que pode ser feito um trabalho junto com a administração municipal, uma bacia muito grande de água. Nós temos um local onde nasce o Rio do Mosquito, e ali tudo é argiloso, e dá uma lagoa enorme, e vai ser através de gravidade, sem bombeamento, porque ela fica no alto da cidade e próximo à serra. É um local que eu já estive na administração municipal, e ali já houve um estudo na época, e nós levamos para o Alvimar, levamos para os diretores da Copasa em Belo Horizonte, mas na época não havia interesse de investimento. Então, que vocês passam daqui para frente, estudar. Podemos resgatar isso, para estudar, porque pode ser uma parceria, porque é inevitável o tratamento de esgoto. A administração municipal não vai ter condição mesmo de manter o tratamento de esgoto, é muito difícil. E como tem a malha já pronta em nossa cidade, existe uma indenização para essas malhas, que poderá ser feita uma parceria entre, né, a parte de vocês, Copasa, e a prefeitura, e aproveitar esse espaço lá que está vazio. Como que chama mesmo? Ele fica atrás da Fiore, da Vila Rica, é o Rio do Mosquito, onde nasce a bacia do Rio Mosquito, o João sabe onde que é. Ali dá para fazer uma bacia, ali uma represa enorme, e por gravidade. Isso que é importante, é um custo barato. Depois, como ele fica bem no pé da serra, a água... Não existe barragem. Então, é isso que eu estou falando para vocês, é um estudo para o futuro, que não virá, assim, decepar o crescimento da cidade. A sua sugestão já está anotada aqui, vereador. Isso, eu acho que existe um meio, e não é tão caro, poderá ser feito em parcerias, né? Eu acho que é muito... Na época, nós fizemos um esboço, um estudo na própria administração, no executivo. Aí, em 2004, nós fizemos um estudo, depois voltamos na administração em 2009, aí sim, nós fomos várias vezes conversar com a Copasa. Então, isso daí, acho que não ficou um projeto, porque não foi feito um projeto, porque nós não conseguimos o apoio da própria Copasa para continuar em frente. O próprio Alvimar achou interessante na época, né? Levamos ele para mostrar tudinho lá, o local. Então, assim, fica um alerta para que, né, que possa ser um estudo em parceria, eu acho viável, barato, importantíssimo, porque é muito grande o local, e como é argila, você cava 1 metro, você já começa a brotar água ali. Então é fácil de fazer essa lagoa.
para que a gente não venha aí mais tarde sofrer, né, com a falta d'água e também não brecar o crescimento da nossa cidade. É nesse sentido, né, muito obrigado, viu? E para vocês, parabéns para essas condições que vocês estão com essa vontade. Andradas merece, a população de Andradas merece realmente isso, né? Eu quero só comentar, Rosângela, né, o Chicão, o pessoal, que sejam bem-vindos. A nossa população merece esse trabalho que vocês estão fazendo, porque é muito difícil, né, nessa época. Então, eu quero agradecer, né, e pelo trabalho que vocês estão fazendo, que a nossa população merece. Eu queria só fazer uma pergunta. No Rio Jaguari, né, o Rio Jaguari, não tem como captar mais essas águas para socorrer o pessoal nessa época? Sim, nós temos uma outorga para tirar até mais água do que a gente tira hoje, né? A gente precisa fazer essas obras de rede para colocar mais água na ETA, né? E isso depende de investimento, depende de obra. E aí sai um pouco da mão da gente. Mas é possível, sim. Rosângela, só antes de informar, de encerrar e abrir para a última palavra, nós sabemos que a Copasa tem um programa de responsabilidade ambiental, né? E nós atravessamos nesses dias aí o maior desastre, que eu acredito, ecológico aqui da nossa cidade, que foi o fogo na Serra do Caracol. Então nós gostaríamos, né, de solicitar o apoio da Copasa, né, para a gente pensar junto um projeto de reflorestamento junto com a prefeitura, voluntários, né, todos aqueles que puderem nos ajudar a recuperar nosso maior patrimônio, que também é essencial, né, para vocês. Lá nós temos alguns viveiros de mudas e se for o que vocês estão pensando, vocês podem fazer um ofício solicitando. Rosângela, gostaria de agradecer a você, Jacques, todos os colaboradores da Copasa que estiveram presentes aqui hoje, né, agradecer pela disponibilidade e a rapidez na resposta, né, para nós, e colocar a Câmara também à disposição para o que for possível, ser parceira, e desejar boa sorte a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Nós é que agradecemos